O retorno da missa tridentina. O padre Abramowicz, um sacerdote da Fraternidade São Pio X, do distrito da Itália, viajou para Carpenha para averiguar os acontecimentos fenomenológicos que ocorriam no povoado, fundamentando-se nos relatos das testemunhas dos eventos. A data inicial do ocorrido coincidiu com o dia de inauguração da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, que pretendia salvaguardar a tradição da missa tridentina, e teve lugar no dia 1º de novembro de 1970. Carpenha, aldeia da Itália, tornou-se conhecida quando a imprensa internacional publicou a notícia que desde este dia, os sinos da igreja começaram a badalar, sem interferência humana. O relatório do padre informa a cronologia dos acontecimentos. Certa manhã, quando o pároco destrancou a porta e entrou na igreja São Nicolás, encontrou o altar-mor misteriosamente preparado para a celebração da missa tradicional. O altar estava pronto para a celebração da Santa Missa Tridentina. O cálice com o seu véu, a pátana, o purificatório, a pala, a bolsa, os paramentos tradicionais do sacerdote, a casula, o amicto e o manípulo, todos dispostos de forma ordenada, e o missal tradicional estava aberto para iniciar a Santa Missa. O pároco, admirado, queria saber qual dos franciscanos do convento anexo, que tinham aderido ao rito moderno, teria entrado na igreja e preparado o altar. Ninguém tinha preparado o altar, nem sequer entrou na igreja tão cedo, foi a resposta. No dia seguinte foi a mesma surpresa, que se repetiu durante 4 dias, e cada vez com um cálice diferente. Outro dia o altar encontrava-se preparado para uma missa em respeito aos falecidos, com véu e paramentos pretos, não roxos como se faz na nova liturgia. Depois de investigar, o pároco descobriu que todos os itens que serviam para preparar o altar eram obtidos de um velho armário, já há muito tempo fechado à chave. Mas, e a chave? Ninguém a tinha, e nem sequer lembrava onde estava. O caso estava preocupante e consternador, pois a igreja pronta para a missa tridentina, e o badalar dos sinos, alertou e atraiu a população da aldeia. Mas este ocorrido era só o início das preocupações dos frades franciscanos. Os sinos badalaram novamente no silêncio da noite de Natal, mas desta vez mais alto e sem parar. No fim do ano um acontecimento perturbou os frades. No altar, encontraram pela manhã, um papel escrito à mão, de grafia primorosa, com o seguinte texto em latim: Nolite obdurare cor da vestra, não endureçais os vossos corações. Palavras estas, pertencentes ao salmo recitado pelos monges todo dia no breviário, e que dita: quem dera ouvisseis hoje a sua voz. Não endureçais os vossos corações, porque me tentaram e provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos desgostou-me aquela geração. Eu disse: é um povo de coração desviado, que não conhece os meus caminhos. Por isso, não haverão de entrar no lugar do meu repouso. O salmo, evocado pelo misterioso e forte aviso, se relaciona ao fato de Deus condenar esta crise atual na igreja, e que perdurará 40 anos. Os monges conheciam este salmo, o qual rezavam na oração das matinas. Permanecia a indagação: por que Deus intervém nesta aldeia com este aviso tão forte? Era dirigido a estes monges? Será porque se mostraram muito zelosos na aplicação da revolução litúrgica, ou por estarem vendendo a venerável imagem medieval da Virgem Maria das Dores, que protegeu a aldeia do cólera e que era venerada como padroeira da região? Era por terem acabado com a prática pública do rosário, acabando com as missas pelos defuntos e dizendo falsamente que não era mais essencial rezar pelos mortos. Os monges tentaram em vão esconder os acontecimentos. Carpenha conviveu com seu singular evento, que certos jornais interpretaram como fenômenos dos espíritos. Os sinos agora tocam em cada festa, e também quando alguém morre, ouve-se de muito longe. Mas isso não é tudo. O superior geral em Roma e o superior provincial foram chamados em Carpenha, porque recentemente uma coisa perturbadora aconteceu. No altar, estava um papel com estas palavras escritas em latim: In die judicii, no dia do julgamento, e foi encontrado um cálice manchado de sangue. A causa foi silenciada e os frades foram proibidos de falar. O relatório do fenômeno de Carpenha concluiu que, desde o dia 1º de novembro de 1970, um singular e extraordinário fenômeno acústico, quase diário, transmite o som dos sinos da torre da igreja São Nicolás, administrada pelos frades que vivem no convento de São Francisco, junto à igreja, e se propaga a diferentes distâncias. Os sinos, sem intervenção humana, produzem o som por si próprios. A polícia italiana atuou no caso, tentando desvendar este mistério, mas sem sucesso. Eles não descobriram absolutamente nada, tal como os frades franciscanos,
Anteriormente, o que é um enigma para todos, é o fato de que o som dos sinos é audível num raio de muitos quilômetros da igreja, mas nos arredores da torre não se deixa ouvir. O som parece emanar dos sinos, mas a sua causa real continua invisível. A essência é a mesma: ofertório, consagração e comunhão. Sim, é a mesma, mas o rito extraordinário ou missa tridentina, como é conhecida, tem algumas particularidades. As orações, o cânon rezado em voz baixa. Nós vamos apresentar as principais a você. Antes de acompanhar a missa, vamos mostrar detalhes importantes que são mantidos até hoje para preservar a tradição. A gente vai acompanhar o Padre Jonas, que já está se preparando para se paramentar. O interessante para a gente mostrar para você que está acompanhando a reportagem é que os paramentos também são diferentes do rito ordinário. E é isso que a gente vai mostrar para você. A primeira peça é que geralmente não se usa mais, alguns padres até conservam, é chamado hábito. O hábito é a primeira peça que o padre coloca sobre a cabeça primeiro, para simbolizar a coroa de espinhos, porque a missa é a renovação do sacrifício da cruz. Esta peça nós chamamos de alva, é para lembrar aquela vestimenta que Jesus colocou, ou melhor, que Herodes colocou em Jesus e devolveu então a Pilatos para dizer que ele estava louco, que não estava com o uso das faculdades. E nosso Senhor, ele foi amarrado na sua paixão. Neste rito, a história é cruzada. Quando o bispo celebra, aí ele coloca solta, para simbolizar que o poder do bispo é maior que o do padre. Comumente, nos paramentos, provavelmente nos paramentos romanos, tem uma grande cruz atrás, para que todo mundo se lembre que o padre, como Jesus, está carregando a cruz. Que vamos fazer exatamente isso agora. Então, assim o padre está paramentado. Mas eu gostaria também, só de mostrar aqui, o cálice. O padre, ele leva o cálice consigo para o altar. E uma outra curiosidade, pessoal, é que as mulheres utilizam um véu durante a celebração. As casadas utilizam o véu preto e as solteiras o branco. Eu já estou com o meu aqui, porque daqui a pouquinho já começa a missa e eu tenho que me preparar. O que distingue o rito nas duas formas, talvez a parte mais aparente, vamos dizer, seria o uso do latim, que é empregado e é obrigatório na celebração do usus antiquior da missa. Glória Patri, et Filio, et Spiritus Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Geralmente, a missa nova ela é celebrada no altar chamado Versus Populum, de frente para o povo. E a missa antiga é celebrada Versus Deum. Não que o padre fique de costas para o povo, ele está na direção do povo, voltado para o crucifixo, voltado para o altar. As leituras e o evangelho são feitos na linguagem do país. A parte essencial da Santa Missa, o cânon, é único na missa antiga. No caso, o cânon romano, a oração eucarística de número 1. Já a missa nova tem várias orações eucarísticas, ou seja, vários cânones para diversificar. São Paulo, apóstolo aos Romanos. Irmãos, sabeis que já é hora de despertarmos do sono. Para seguir os costumes, os acólitos também levantam a casula do padre na hora da consagração. Porque certamente as roupas eram pesadas, os paramentos pesados. Na hora que o padre levantar a hóstia, podia então causar algum incômodo aquelas vestimentas. Então ele levantava para favorecer o momento que o padre levanta a hóstia e levanta o vinho. Permaneceu isso apenas como
uma conservação de uma tradição. E uma outra curiosidade é que aqui, no meio do altar, sob a toalha, fica a Pedra d'Ara, que contém as relíquias de mártires. Aqui, no caso, estão as relíquias de São Timóteo e Santa Vitorina. É costume também, depois de Leão XIII, de nós rezarmos as orações ao pé do altar, após Santa Missa, chamadas orações leoninas, que consistem em 3 Ave-Marias, uma Salve Rainha, uma oração pela Igreja e uma oração a São Miguel Arcanjo. Fructum ventris tui, nobis. Me move a participar da missa tridentina é o fato de que ela é um culto mais solene, né? Mais reservado a Deus mesmo. E que o foco da missa mesmo é o sacrifício de Cristo, né? O que aparece na missa mesmo é o altar, né? Que esse que é o importante. Eu também vou na Missa Nova, eu sou acólito, inclusive, da Missa Nova. Estou aprendendo ainda da Missa Tridentina. Mas na questão de desenvolvimento espiritual e de fé, eu creio que a Missa Tridentina é melhor para mim nessa questão. A gente aderir à forma tradicional não é estar contra a Igreja. Porque, como diz o Papa, é a mesma forma de oração, lex orandi. São 2 maneiras, mas a mesma fé, a gente reza baseado na mesma fé. Santos, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenitud celit terra, glória tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.